sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Tecnologias Educacionais para Ensinar e Aprender. Meu nome é Jackson Henrique, professor Jackson. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina 2, Informática Básica 2. Espero que vocês aproveitem o conteúdo dessa aula, façam as atividades práticas, estudem e até a próxima. Espero que vocês gostem da videoaula. Abraço! Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet. Estamos na disciplina 2 do nosso curso, né? Hoje nós falaremos sobre um assunto um pouquinho mais teórico, tá? Voltado mais para os docentes, né? Para pessoas que vão ensinar, né, docentes, instrutores, tutores. Tá? Então é um assunto bem legal. Quem ainda não está atuando na área de docência, fica aí um conteúdo novo para quem já está atuando e já está utilizando essas técnicas e essas metodologias. Parabéns, né? Para quem está na área de educação e ainda não utiliza, fica aí dicas, né? A ideia aqui é ensinar vocês caminhos, né, que vocês possam seguir para que vocês se tornem, né, bons agentes de inclusão digital. Ok? Hoje nós vamos falar sobre uns conceitos. Vamos começar hoje com a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é um assunto que eu, pessoalmente, já ministrei cursos sobre a sala de aula invertida. A primeira vez que eu ministrei foi em 2018, já tem então 2 anos aí que eu tenho falado algumas vezes de sala de aula invertida. Mas, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, de pandemia, é um assunto que está recorrente na televisão. Já vi vários jornais entrevistando professores falando sobre sala de aula invertida, sobre ensino híbrido, né? A educação baseada em problemas. Então, são conceitos que eu já tenho ouvido aí nas mídias, né, atualmente, vi algumas matérias também em sites de notícias. Então, é um assunto que está bem em alta e é importante a gente falar. A sala de aula invertida, como o próprio nome já diz, é a ideia de se inverter, certo? A ordem que os alunos recebem o conteúdo durante a ministração de um curso. Então, a ideia da sala de aula invertida ela é mais ou menos a seguinte. O aluno, qual é o meio tradicional que nós temos hoje em dia? Né? Suponhamos que você faça uma faculdade aí. Qual é o meio tradicional? Você sai de sua casa, você vai na faculdade e você vai receber o conteúdo daquela aula, né? Suponho que seja uma aula que vai acontecer hoje, né? Você vai receber o conteúdo dessa aula na hora da aula. Né? O professor vai chegar lá e vai utilizar uma das várias técnicas para aulas presenciais e a mais conhecida é uma aula expositiva, né? Ou seja, ele vai utilizar um recurso como um quadro ou um PowerPoint e ele vai ensinar, ele vai expor o conteúdo novo para vocês. Ou ele pode usar um exercício, etc. Bom, a ideia da sala de aula invertida é o seguinte: o aluno recebe os conteúdos da aula, esse conteúdo que o professor iria passar de forma expositiva para ele recebe antes da aula. Então, num ambiente virtual de aprendizagem, né, uma sala de aula remota, ele vai receber esses conteúdos, né, o livro que está sendo seguido, ou os slides de PowerPoint, ou artigos científicos, ou vídeos, ou uma videoaula, e ele vai estudar esse conteúdo sozinho, na casa dele. Após ele estudar esse conteúdo na casa dele, ele vai para a sala de aula presencial, né, lá junto com o professor, e o professor vai apenas revisar esse conteúdo e exercitar esse conteúdo, ou exercitar com um exercício, ou exercitar esse conteúdo com um debate, né? E aí ele vai usar das várias técnicas para amadurecer esse conteúdo que já foi visto pelo aluno. Então, essa é a ideia básica da sala de aula invertida, que está muito ligada ao ensino híbrido que está sendo proposto hoje. A gente está vendo várias escolas voltando, e a ideia do ensino híbrido é bem parecida, ele segue nessa mesma linha. O ensino híbrido é o quê? É o aluno ver o conteúdo em casa, né, de forma
ou seja, online, sozinho, individual, o ensino e à distância, e ele vai na escola presencial para exercitar esse conteúdo. Então, a ideia do ensino híbrido, ela bem está ligada diretamente ao contexto de sala de aula invertida e outras técnicas que eu vou abordar, ok? Então, a gente vai falar aqui um passo a passo da educação, né, desse material. Esse material é um material que eu já tinha para ensinar esse assunto, tá? Então, estou usando o mesmo, porque já é algo que já tinham trabalhado anteriormente, como eu falei para vocês. Tá? Apesar de eu ser um professor de informática, né, eu tenho pós-graduação em docência universitária, então, e tenho estudado esse assunto de ensino à distância já tem algum tempo, como eu falei para vocês lá na apresentação. Muito bem, então o primeiro passo, como eu falei, é introduzir aos alunos, antes da aula presencial, os conteúdos dessa aula. Então, os conteúdos são o quê? Textos, vídeos, fóruns, tá? As mais variadas possibilidades para que o aluno estude sozinho antes, né? Eu, como professor, já trabalho com EAD já tem um tempo, recomendo muito o uso de videoaulas, né? Como essa que eu estou gravando ela para vocês agora, tá? Então, essa é a ideia. Primeiro passo, expõe o conteúdo para o aluno, que ele estude sozinho, que ele aprenda, que ele conheça o conteúdo sozinho, né? Segundo passo, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema estudado de acordo com seu interesse. Esse é o momento, desculpa, em que ele vai levantar as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula presencial. Ou seja, ele vê o conteúdo e aí, ao ele ver o conteúdo, ele vai montar as dúvidas dele, né? Ele vai montar quais são os questionamentos que ele tem para levar para o professor para perguntar, tá? O terceiro passo, então, na sala de aula presencial, os alunos tiram as dúvidas e o professor propõe e orienta projetos e atividades e debates acerca do tema. Ou seja, como eu falei, ele vai exercitar, tá? Uma das propostas, né, que vem se debatendo muito nos últimos anos, nesse tipo de educação, é a educação baseada em problemas, que eu vou falar já já, tá? Então, às vezes o professor passa um exercício e ele tenta trabalhar um problema, uma resolução de um problema X, que ele trabalha isso em um grupo de alunos. Então, por exemplo, eu tenho um problema, eu quero saber, por exemplo, vou dar um problema muito simples. O professor passa o seguinte exercício. Você tem um carro, né? Um exercício de física, por exemplo. Você tem um carro, então quanto tempo tu demoraria para chegar com esse carro andando tantos quilômetros por hora, você chegar à próxima cidade vizinha que está a 30 quilômetros de distância, com condições de tempo A, condições de trânsito B. Então, você monta um problema, né, que vai usar o raciocínio dos alunos e o conteúdo que ele aprendeu antes para que ele consiga resolver esse problema e trazer uma solução proposta, tá? Esse tipo de trabalho a gente vai falar um pouquinho mais já já. Então, como eu falei, na sala de aula presencial, o aluno vai apenas exercitar o conteúdo que ele já aprendeu. O momento presencial, portanto, deve não só trazer conteúdos, mas também desenvolver as habilidades intra e interpessoais dos alunos, tá? Então, como eu falei, projetos, educação baseada em problemas, debates, né, algo muito utilizado, e os próprios exercícios que aí vêm com as atividades, tá? Benefícios da sala de aula invertida: construção de conhecimento, muitas vezes construção de conhecimento coletivo, né? Os alunos conseguem construir conhecimentos em grupo, tá? Criatividade para resolver os problemas, então você consegue fazer os alunos forçarem os alunos a utilizar muitas vezes a lógica, que é algo muito essencial nos dias de hoje, para que eles consigam resolver os problemas, usar a criatividade também, que é algo muito essencial. A autonomia, o aluno estuda sozinho, então o aluno tem autonomia para estudar a hora que quiser e a hora que precisar, como vocês estão fazendo esse curso Fique Agora, vocês estudam, vocês têm autonomia para fazer as atividades de vocês na hora que vocês precisarem, né? Os encontros presenciais na sala de aula invertida, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende muito do sistema. A automotivação, então o aluno tem formas de você automotivar o aluno a continuar estudando, né? É uma maneira mais prática de se estudar. A colaboração,
como eu falei, trabalho em equipe e a organização também, que vem muitas vezes do trabalho em equipe. Ok? Muito bem, então esses são os principais conceitos aí da educação, né? Utilizando uma sala de aula invertida, né? Ou, como queiram, tem se falado muito agora, né? Usar um ensino híbrido é basicamente isso, tá? Entre os projetos que eu falei para vocês de uma sala de aula invertida, nós temos, como eu falei, a educação baseada em problema, né? E uma das ferramentas que a gente usa bastante na educação baseada em problemas é o hackathon. O hackathon, acho que vocês já ouviram falar bastante, o hackathon é um desafio, né? É uma forma de desafiar os alunos a resolver um determinado problema. E o hackathon, ele é muito utilizado na área de tecnologia da informação, por exemplo, na área de desenvolvimento de projetos, né, de protótipos de hardware ou um protótipo de um software, tá? Ou seja, criar, né, esse hardware, criar esse software, mas ele está sendo aplicado para vários conceitos e várias áreas. Então, você pode usar um hackathon para resolver um problema de física, de matemática, tá? E etc. Ou criar um produto novo, um curso novo, ok? Então, o formato, geralmente, do hackathon, ele vai seguir o quê? A ideia, ou seja, você tem que propor, né, um desafio para esses alunos, né, um desafio, um problema, né, e a ideia do hackathon é um problema bem elaborado, não pode ser um problema muito simples, tá? A ideia é um problema grande que demande muito esforço dos alunos, né, das equipes para resolver esse problema. Com o desafio proposto, você forma-se as equipes, tá? E tem uma coisa no hackathon que é muito importante, tem que ter um prêmio, tá? Então, todo hackathon tem um prêmio. Então, se a gente tem vários tipos de hackathon, tem hackathons que dá viagem, tem hackathons que dá dinheiro. É lógico que não vai dar dinheiro para os alunos ainda não na escola que você atua. Mas é necessário que exista uma premiação. No mais comum, que vocês vão utilizar na sala de aula de vocês, é a nota, né? Então, você precisa trabalhar um benefício para os alunos, tá? Então, vocês podem, o mais comum é utilizar a nota, né? Uma pontuação. Eu costumo sempre ressaltar que é importante que essa nota seja uma nota que seja satisfatória e que usem notas extras, tá? Não fique só na nota comum. Normalmente, quando eu utilizo esse tipo de tecnologia nas minhas aulas, aí eu trabalho, por exemplo, com gerenciamento de projetos no ensino superior de informática, eu uso muito pontos extras. Então, se o aluno, a equipe que ganha um hackathon, por exemplo, eu dou, por exemplo, 20 pontos extras na disciplina. E é um mais, é um bônus, é um a mais, entendeu? Então, você tem que ter esse tipo de pensamento, senão não funciona legal. Tá? Então, com as equipes formadas, elas vão propor as várias soluções. Então, você vai dar um tempo para eles trabalharem nisso. Né? Hackathons, normalmente, os mais comuns, como são hackathons de evento, duram um final de semana inteiro. Então, as equipes trabalhando sempre. Mas isso no decorrer da sala de aula, tu pode trabalhar aí uma semana toda para eles resolverem um hackathon dura uma semana toda para eles resolverem propor uma solução para aquele problema, tá? E aí, por final, existe uma apresentação, eles vão propor as soluções. A maioria dos hackathons de informática na área de tecnologia da informação, geralmente quando é software, eles têm que apresentar um protótipo de um software, desenvolver um aplicativo, mas aí você decide como vai ser essa apresentação, pode ser só PowerPoint, né? Só apresentar a ideia, mas a legal é que pense assim, em alguma coisa mais prática que ele possa apresentar, né? Um protótipo de um produtozinho. E aí a apresentação você chama pessoas terceiros para ajudar você a avaliar, e aí você elege aí a primeira, segunda ou terceira equipe, né? Por ordem, monta um pódio, por exemplo. Então essa é a ideia do hackathon. É muito legal, tá? Isso motiva muito os alunos gostam muito disso, falo por experiência própria, porque eu já uso nas minhas aulas, já usei, já participei de organização de hackathons, então, assim, vale muito a pena, tá? Tudo isso vem, né, como eu falei, na sala de aula invertida a gente usa muito atividades e os projetos, e esses projetos são como o hackathon e a educação baseada em problemas, tá? Então, a ideia é montar um problema. Então, por exemplo, você tem que fazer uma pergunta motivadora, comece com uma questão que não possa ser resolvida facilmente. Por exemplo, com apenas uma pesquisa no Google, tem que ser um problema elaborado,
lembra desse probleminha que eu montei de física, aqui agora na videoaula com vocês? Algo que você eleve vários parâmetros que ele precise pensar, que ele precisa que exercitar, fazer contas, né? Trabalhar em equipe, muitas vezes. Tá? Não pode ser algo muito simples, como uma pesquisa no Google, como está dizendo no material. Assim, o assunto da aula é introduzido de forma instigante e o professor é capaz de averiguar quanto seus alunos sabem sobre o tema. Passo 2. Desafio proposto. Apresente o desafio para a turma. Ele pode ser uma apresentação, ou seja, apresentar uma solução, um objeto, produzir um produto, um protótipo, ou pesquisa que demonstre o conteúdo e as habilidades adquiridas ao longo do processo. Ou seja, você pode pedir para ele mostrar para você o que eles tiveram que aprender para resolver aquele determinado problema. Então, você pode, né, fazer dessas 3 formas, fica bem legal. Passo 3, pesquisa e conteúdo. É hora dos alunos se tornarem especialistas no assunto em questão, ou seja, eles precisam agora se virar sozinho para resolver aquele problema que você montou para eles. Eles devem ir atrás de diversas fontes, né? Então a ideia é eles vão para a biblioteca, eles vão para a internet, né? É o mais óbvio hoje em dia. Então eles vão procurar texto na internet, artigos, vídeos, né? Eles vão se virar, né? Vão se virar sozinhos, a ideia é essa. Tudo que os ajude a atingir o objetivo estabelecido, né? Cumprir aquele desafio. E aí, 4, cumprir o desafio. Nessa etapa, os alunos cumprem o desafio proposto e encontram uma maneira de colocar em prática os conhecimentos e competências que adquiriram durante a pesquisa. Caso o projeto envolva a criação de objeto pouco familiar aos alunos, como um filme, ou um robozinho, ou um aplicativo, recomende mentores que possam supervisionar e orientar o trabalho. Então, geralmente em hackathons, né? O uso do hackathon está ligado à educação baseada em problemas, óbvio, como vocês estão percebendo. Em hackathon nós temos os mentores das equipes. Então, os mentores são aqueles profissionais, né, já profissionais da área. Então, se for um hackathon de TI, é um professor de TI que vai ser um mentor, ele vai dar ideias, ele vai mostrar caminhos para que as equipes sigam. Ele não vai fazer o produto para os alunos, ele só vai ajudar os alunos a seguir caminhos mais fáceis para eles alcançarem aquele objetivo, tá bom? Então, como eu falei, hoje também existe um espaço que está sendo muito difundido nas escolas, especificamente nos institutos federais, tá? Que são os Fab Labs. Os Fab Labs são espaços também chamado de espaço maker, né? É um espaço de construção. Se vocês colocarem na internet espaço maker ou Fab Labs, vocês vão ver, são espaços onde tem várias ferramentas, cortadoras a laser, impressoras 3D para criar protótipos, onde os alunos vão para esses locais, esses laboratórios, para desenvolver os produtos que foram propostos em um hackathon ou um problema do dia a dia de uma aula, por exemplo. Então, são coisas bem legais, estão sendo utilizadas. Digo isso porque na rede federal está sendo incentivado isso através de editais para montar Fab Labs nos campos dos institutos federais. No Instituto Federal que eu trabalho vai ter Fab Labs em todos os campos, então é algo que está acontecendo hoje, está chegando aqui no Brasil esse tipo de tecnologia, ok? 5, da utilização de problemas, tá? O passo 5, os alunos refletem sobre o tema por meio de debate. Então, quando eles vão apresentar o produto deles ou o resultado da pesquisa, como eu falei, né, eles apresentam, é importante que você crie uma discussão sobre o que foi apresentado, ou seja, quando uma equipe apresentar a resolução do problema, as outras equipes você deve fomentar perguntas e respostas, tá? Né, fazer essa discussão, ou você pode fazer um debate ou uma roda de conversa. Durante essa fase, tanto o professor quanto os mentores, caso você esteja usando mentores, tem espaço para provocar a turma com perguntas e dar feedback quanto ao trabalho desenvolvido. Então, aqui é a hora que você vai instigar a galera a discutir. E 6, responda a pergunta inicial. Sabe a pergunta motivadora do início, né? Ou seja, qual era o desafio inicial que os alunos deviam seguir? Agora volte a ela para que os alunos a respondam de acordo com seus novos aprendizados. Isso aqui tem mais... essa pergunta motivadora, ela é o próprio desafio em si. Então, quando os alunos eles vão apresentar as soluções, essa própria pergunta já vai ser respondida de forma automaticamente. Então, na prática mesmo, a gente encerra aqui nesse passo 5, que é depois a discussão, né, o debate sobre a ideia.
E 7, avaliação do aprendizado. Por fim, o professor aplica avaliações. Isso aqui fica muito opcional. Eu, por exemplo, eu avalio mesmo, quando eu utilizo esse tipo de projeto, eu avalio o produto que o aluno entregou e o quanto ele se esforçou, quais foram os caminhos que ele chegou para resolver aquele determinado problema. Então, a minha avaliação, ou seja, você tem que avaliar aquilo, obviamente, e a avaliação é daquilo que o aluno apresentou e quais foram as soluções que ele encontrou, quais foram os objetivos que ele conseguiu cumprir e etc. Tá? Então, tá aí. Aspectos essenciais, conteúdo significativo, tem que ser algo interessante. Tá? Na educação baseada no problema, você precisa ser algo que instigue os alunos a pesquisar, não pode ser algo banal, vamos colocar assim. Né? A pergunta tem que ser instigante e o protagonismo, quem é o foco é o aluno, ou seja, são as equipes dos alunos. Você é um mediador, você joga a bola para eles jogarem, né? E você vai ali ficar mediando o trabalho. Não é sentar na cadeira e não fazer nada, é você ficar supervisionando as equipes, vamos colocar assim, né? Vai lá, vai chegando uma equipe, pergunta como é que eles estão, você vai fazer aquele papel de ir em equipe, de tempos em tempos e ficar vendo qual é o percurso que eles estão seguindo. Você pode dar ideias para eles, você pode falar, essa ideia não está legal, isso não vai dar certo. Então essa é a ideia do professor nesse tipo de educação. Ok? Galera, isso é educação do século XXI, tá? Isso não tem volta mais. Tá? Então, para quem já é professor aí e ainda não utiliza esse tipo de técnica na sua sala de aula, é muito importante você começar a pensar nisso. Tá? Aquela ideia de aula expositiva do século passado vai morrer, está morrendo, tá bom? É realidade isso. Lógico que tem áreas ainda que fica mais difícil da gente utilizar esse tipo de metodologia, mas né, praticamente quase todas as áreas que eu tenho visto, e eu trabalho num campus do Instituto Federal que tem vários professores de várias áreas, a gente tem conversado muito e dá para fazer isso, tá? Em várias áreas, se não todas. Tá? Os alunos, pesquisa e inovação, os alunos devem buscar informações em diversas fontes, então você tem que propor fontes para eles. Né? Então, é imprescindível que exista, por exemplo, um acesso na internet para os alunos. Se você vai fazer, por exemplo, um hackathon em uma escola, então dê ferramentas, permita que os alunos vá aos laboratórios de informática ou que eles pesquisem em casa por um tempo bacana, tá? E o feedback e a revisão é importantíssimo, tá? O feedback é essencial. O professor precisa sempre dar feedback. Fez isso, avalie e dê o feedback. O retorno, a opinião do professor é essencial nesse tipo de aprendizagem, ok? E utilize sempre a apresentação do produto, que é o passo final aí do desafio, né? Do hackathon, da educação baseada em problemas, é a apresentação do produto por final. Tá aqui, esse aqui é o site que eu busquei, esses infográficos aqui, tá? Esse site é maravilhoso, geek.com.br, fica aí a minha dica também. Tem vários assuntos legais lá para vocês pesquisarem. Tá? E por fim, nós temos fontes que os alunos você pode mostrar para os alunos. São os cursos que nós chamamos de MOOC, que são cursos abertos, cursos massivos, né, porque são muitos cursos, e cursos online e abertos, que são o que nós chamamos de MOOC, que basicamente são cursos fixos que tem aí na internet de forma gratuita, tá? Como esse aqui que você está fazendo no Instituto Federal agora nesse momento, ok? Existem várias plataformas hoje em dia que trabalham vários cursos, várias videoaulas, tem cursos fixos completos, como esse que você está fazendo, tipo de 120 horas, 200 horas, ou tem só videoaulas com assuntos específicos, tá? Alguns que são gratuitos que eu indico, tá? O principal deles, Khan Academy, é perfeito esse site, tá? Tem tudo tem tudo um pouco lá dentro, eles ensinam, tá? Professores excelentes ensinando. São vídeos, cursos gratuitos.
A plataforma da TeamTech, tá? É muito boa. Tá bom? Tem muitos cursos também. O próprio IFRO, Instituto Federal de Rondônia, tem, não está aqui no slide, mas tem também. Você coloca lá MOC IFRO, também você vai acessar a página do MOC do IFRO também. Tem vários cursinhos e vídeos, aulas de vários assuntos gratuitos. O Coursera.org também é muito bom, tem vários cursinhos lá, tudo gratuito, tá? E também não está aqui no slide, mas o YouTube Edu, tá? Você vai no YouTube, coloca YouTube Edu, ele vai mostrar um YouTube que só tem coisas educacionais, tá? E tem lá separado por playlists por áreas, português, matemática, física, aí pro Enem é muito bom. Então são portais que você pode utilizar, você pode mostrar, você pode usar esses recursos para que os alunos façam as pesquisas deles quando estiver utilizando, por exemplo, uma sala de aula invertida. Já os pagos, eu trouxe aqui 3, são mais voltados para a parte de tecnologia da informação. A Alura, maravilhoso, é o mais completo hoje em dia, só que um pouquinho meio salgado o preço, você paga por mensalidade ou por uma assinatura anual. A Udemy é muito boa, eu já fiz vários, já tive a assinatura da Lura há uns 3 anos, pelo IFRO, pagou para mim. E tem a Udemy, só que a Udemy é legal que os cursos são bem baratinhos, tipo, você pega curso, fica lá de R$ 20, de R$ 30, já fiz vários cursos. Na época que eu fiz mestrado, minha dissertação foi sobre inteligência artificial, e me ajudou demais os cursos da Udemy. E o da Citi também é pago, mas tem vários cursinhos também bem baratos, que valem muito a pena, ok? Então, fica aí dicas para vocês passarem para os alunos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e até mais. Um abraço.